Olá, muito boa noite. 20 de junho de 2023, uma gratidão imensa. Sou Paulo França, você está comigo no canal Resistentes, a editoria ambiental do canal Resistentes, sempre trazendo uma programação para o debate da transição ecológica. Eu já vou receber o nosso grupo, que hoje estará com o tema da política ambiental na transição ecológica. O nosso convidado hoje é o pesquisador Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e ele também trabalha com a questão de governança e gestão ambiental e planejamento participativo. Eu tenho grande orgulho de recebê-lo nessa transmissão e, junto comigo, dentro da editoria ambiental do canal Resistente, sempre a presença ilustre da pesquisadora pró-reitora do meio ambiente, Regina Fittipaldi, o jornalista também Douglas Martins, ao que eu recebo. Regina, muito boa noite aqui para dar boas-vindas ao nosso público. Boa noite, Carlos, boa noite, Douglas, boa noite, Paulo, boa noite a todos, todas, todes que nos ouvem hoje. É um momento muito especial de recebermos esse grande amigo, Carlos Bocuí, um grande ambientalista, uma pessoa que realmente é uma voz importantíssima hoje em dia no cenário das políticas ambientais do Brasil, uma pessoa que tem uma visão ampla e um conhecimento vastíssimo. Então, aproveitem para conviver, escutar, beber na fonte da sabedoria do nosso querido Carlos Bocuí. Muito obrigado, Regina. Passo a palavra, Douglas, aí para dar uma acolhida ao nosso hoje entrevistado convidado, por favor. Boa noite, Regina, boa noite, Paulo. Boa noite você que nos acompanha e que bom dia, boa tarde, boa noite a você que ainda vai nos acompanhar. E eu queria também uma saudação especial aqui ao Carlos Bocuí e um agradecimento a ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre essa pauta que vem se mostrando, uma pauta de disputa, a todo momento, inclusive com o governo que recentemente tomou posse. Recentemente, na verdade, é um semestre, Pronto. Olha, Bocuí, eu vou passar aí a palavra, então, para todos que estão nos assistindo, para que você também faça aí uma leitura dentro da política ambiental na transição ecológica. Você tem de 15 a 20 minutos, e em seguida a gente faz aqui com as pessoas que estão participando também da nossa live, aqui um bate-papo para fazer os nossos questionamentos. Carlos, eu passo a palavra a você, imensamente agradecido pela sua presença. Por favor. Bom, eu queria cumprimentar todos vocês, a Regina, o Douglas, o Paulo, e agradecendo pelas palavras generosas, Mas, na verdade, vocês têm um nome que retrata muito bem aquilo que nós somos, a resistência, Nós somos resistentes, porque nós vivemos no antropoceno, nós vivemos num período civilizatório onde a humanidade extrapolou a capacidade de limite do planeta, e agora nós estamos numa tremenda confusão na tentativa de uma adequação a esse novo normal. E isso não é de hoje, a gente vem aí desde o período industrial com um modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis que acabou levando ao pior problema do antropoceno, que é o desequilíbrio do clima planetário, Isso tudo nos leva a uma encruzilhada. Então, falar do que é importante para nós hoje, ou que nós somos, é essa resistência diante do antropoceno, na perspectiva de colocar a humanidade num patamar de adequação, não só aos limites do planeta, para que a gente consiga restabelecer um pouco do equilíbrio, e, de outro lado, prevenir principalmente as vulnerabilidades às quais nós estamos submetidos. Se você pegar hoje o noticiário, você vai ver que você tem problemas no Canadá, na Califórnia, na Península Ibérica, nos países insulares do Pacífico, na África subsaariana, no Brasil, que queima a Amazônia, nas secas da Argentina, do Sul, nos episódios climáticos que assolaram o Brasil
nos últimos 10 anos, a um custo de 400 bilhões de reais, né? Ceifando mais de 2.000 vidas. Quer dizer, toda essa realidade se deu porque a humanidade ela se perdeu no seu modelo de desenvolvimento. Ela ultrapassou o limite das alterações aceitáveis que o planeta poderia oferecer, né? Então, eu acho que, para começar essa conversa, a gente deve definir muito bem esse momento civilizatório que nós vivemos, né? Eu gostaria de voltar um pouco no tempo para falar do que era essencial para que a humanidade conseguisse... O que é essencial para que a humanidade consiga superar esse período de conflituoso, né, de volta a um equilíbrio, que é a ausência de paz, né? A paz é um elemento fundamental para a humanidade. A humanidade saiu de 2 guerras mundiais no século passado, a primeira, 14, 18, e a segunda, 39, 45, e saiu dessa situação criando um organismo internacional que pudesse garantir uma situação de diálogo entre os países que proporcionasse paz para o mundo. Infelizmente, após esse tempo e depois com a Guerra Fria, mas sem uma guerra global aberta, nós entramos num período onde a própria natureza declara guerra à humanidade, porque nós chegamos num ponto de provocar as forças naturais de modo que elas perdessem a sua condição de equilíbrio e que agora se voltam contra a humanidade, né? Então, esse desafio da paz, num determinado momento, ele retoma uma maior resistência a partir da guerra da Ucrânia, né? A partir do momento que a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, isso nos levou a uma situação de conflito, de crescimento, ressurgimento da Guerra Fria, e hoje toda a possibilidade de um acordo climático está ficando cada vez mais difícil em função da existência dessa polarização entre China, Estados Unidos, Rússia, Ocidente e Oriente. Sem um estado de equilíbrio, de paz no planeta, a gente não consegue retomar uma condição de diálogo. Hoje o mundo gasta 3,5 trilhões de dólares em armamentos, né? Para manter os exércitos, para manter material bélico. E nós estamos pedindo nas conferências climáticas 200 bilhões de dólares, menos de 1/10 disso, para resolver o problema da adaptação climática em todo o planeta. Então, não se consegue esse recurso agora dirimido para 100 bilhões de dólares, tem uma promessa, tem um fundo, mas que ainda não tem fundo. Dinheiro tem, né? O planeta tem recurso e gasta isso em armamento. Então, se nós não conseguirmos esse equilíbrio, no sentido de termos um estado de paz, a dificuldade de diálogo entre as nações poluidoras, promotoras, principalmente do aquecimento global, ela fica difícil. Elas vão para a mesa de negociação preocupadas com seus problemas domésticos, preocupadas com seu PIB baseado em combustíveis fósseis. E a gente não consegue promover a transformação necessária, né, que nos permita o equilíbrio que a humanidade necessita. Então, eu queria começar essa discussão falando exatamente desse desafio, que é uma retomada da paz do planeta para que o planeta possa ter uma coalizão dos países para aquilo que é fundamental para a humanidade, que é a própria sobrevivência. E também gostaria de chamar a atenção para a palavra sustentabilidade, né? A palavra muito fácil, todo mundo usa sustentabilidade, né? Todo mundo é sustentável, né? Mas, na verdade, sustentabilidade hoje, a palavra ela nunca foi tão próxima de sobrevivência, né? Sustentabilidade é sobrevivência. Então, esse é um elemento importantíssimo a se perseguir. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável,
a gente está falando em sobrevivência da humanidade para o futuro com qualidade de vida, né? Porque também que tipo de futuro a gente vai deixar para as futuras gerações, né? Na condição atual de aquecimento global acima de 2, 3, 4, 5 graus, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do antropoceno, é um desafio de equilíbrio geopolítico também global. O Brasil, nesse contexto, ele se comporta como um país que ainda tem uma imaturidade, nós vemos isso pelo próprio desenvolvimento da sustentabilidade do Brasil, quando você tem um período dos anos 50, pós-guerra, de crescimento, depois você tem aquele período da ditadura militar, onde praticamente se arrasa a Amazônia com a Transamazônica. Disso o Brasil sai como uma liderança internacional, já pilotando a Rio 92, né? Que inversão de valores tão rápida, né? E depois você tem um backlash, um retrocesso no início do século XXI, e agora nós temos aí uma retomada com o governo atual, fazendo um discurso correto, mas que, na verdade, na prática, nós não temos ainda um exemplo real de que a gente possa alcançar essa sustentabilidade também no Brasil, né? Então, eu gostaria de dizer um pouquinho da minha preocupação, dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, sem muita participação social, o desmatamento na Amazônia, que continua, né? A desertificação do Cerrado, a desertificação da Caatinga, a desertificação até do Pantanal, que é uma área úmida, né? Quando você tem elementos de seca extremas, como já ocorreu, e agora com o El Niño, isso pode piorar, né? E também é preciso pontuar a importância de proteção do nosso maior ecossistema, que é a Amazônia. A Amazônia, que é o driver de transposição de água para toda a América do Sul, dos Andes para cá, né? A Amazônia, ela é responsável pela formação da Bacia do Plata, que abastece a Argentina, Uruguai, Paraguai, e não só o Brasil, né? Então, nós temos aí uma relevância desse grande ecossistema que é a Amazônia, importante para a sobrevivência, para a sobrevida mesmo dos outros biomas e também da própria sociedade brasileira e sul-americana. Mas, Paulo, eu queria, então, fazer essa introdução de como eu vejo a problemática ser enfrentada e ficar à disposição para a gente conversar, tá? Já trago aqui, a gente já traz essa primeira visão aí, e o aspecto que a conscientização, que nós dependemos do meio ambiente, que nós dependemos desse ambiente natural, e é preciso a conscientização das pessoas, tá? Acho que esse debate nunca foi tão importante. E o reconhecimento da ciência, né, Carlos? Porque a gente passou por um período onde a ciência, o conhecimento que a humanidade poderia utilizar para se autopreservar, para conservar toda a sua história, preservar a nossa vida aqui na Terra, o conhecimento parece que não valeu de nada, a ciência não valeu de nada. E eu acho que a gente passa por esse processo um pouco dessa dicotomia que a gente tem aí para entender isso daí. Eu vou passar inicialmente a palavra para a Regina, por favor, Regina, para fazer já suas primeiras considerações aqui para o Carlos Bocuí. Por favor, Regina. Tá. Pronto, muito obrigado. Obrigada pela sua contextualização do momento. Muito importante essa sua contextualização. Eu gostaria de trazer, assim, inicialmente, duas questões. É o seguinte, nós estamos fortalecendo valores e princípios ligados à democracia. Estamos vivendo no Brasil esse fortalecimento das bases democráticas, que incluem participação, que incluem o diálogo entre os três poderes, de uma forma equânime, e, enfim, todo um movimento que, nesse momento, surge sobre escombros, né? Nos últimos 4 anos, a gente teve um desmonte total das instâncias de proteção ambiental,
das próprias leis também, revisão, né, ou não aplicação, também na questão do monitoramento. Então, assim, eu gostaria de perguntar para você como é que você percebe o fortalecimento das forças democráticas nesse início, se você sente que está havendo um movimento de inclusão com as audiências públicas que estão sendo promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente, se você acha que esse é um caminho possível, ou se você entende outros caminhos que podem também fortalecer essa consciência e essa convergência, né? Porque a democracia pressupõe essa convergência cidadã, né? A integração dos diferentes atores do governo de uma forma participativa. Então, assim, como nós estamos, vamos dizer, num pós-guerra, vamos dizer assim, do ponto de vista ambiental, né? Como é que você vê esse processo de reconstrução nesse momento? São muitas perguntas aí, né? Eu vou começar pelo Paulo, pela observação dele sobre ciência e participação social, né? Não haverá governança ambiental no Brasil se a gente não tiver os 3 pilares, que são respeito à legislação, à boa normativa, que nós já construímos, tá? Respeito à ciência, ao conhecimento científico e ampla participação social, permitindo que você consiga transparência e consiga gestão de uma forma adequada, né? Quando nós falamos de mudança de consciência, esse é um processo complicadíssimo, porque nós estamos falando de um nível de consciência de um grande número de pessoas que seja tão contagioso que ele possa mudar o comportamento da sociedade. É o Zeitgeist, né? O espírito do tempo, que dizia Hegel. Quer dizer, chega um ponto que as consciências humanas, elas atingem um determinado ponto e elas dão um salto, e a sociedade, a humanidade dá esse salto conjunto. Mas nós vivemos momentos de diferentes sinergias. Nós vivemos um momento, como eu disse, de um Brasil que cresceu para uma Constituição cidadã, democrática, e depois nós fomos assaltados, né? Fomos remetidos para um espaço de negacionismo, né? Financiado lá pela cadeia do petróleo um pouco lá atrás, por um negacionismo do próprio sistema econômico, que não queria admitir as restrições trazidas pela normatização ambiental, né? Então, a humanidade entrou no processo de backlash, refluxo civilizatório. Isso é perfeitamente perceptível, né? E agora a gente retoma essa questão, e Bolsonaro e Donald Trump são um exemplo do backlash, e agora você tem Joe Biden, Lula, você tem uma outra esfera de posições que acaba compensando um pouco essa perda que nós tivemos, né? Mas o que me preocupa nesse momento é que o backlash, o retrocesso, ele foi muito mais eficiente para desmantelar as instituições, as normativas, usar a mídia, do que nós estamos sendo agora para remontar. Se nós tivéssemos o Ministério do Meio Ambiente utilizando de um processo de inteligência, como usou o sistema do Bolsonaro para reconstruir, com o poder discricionário do governo federal, nós teríamos um ganho extraordinário, e o Brasil não ficaria nas mãos tanto do legislativo. O que a gente tem hoje é um legislativo que está praticamente comandando o cenário e um executivo um pouco refém desse cenário, não é? Sem usar o seu poder discricionário. E aí a gente pensa, puxa, mas numa democracia moderna, você tem executivo, legislativo, judiciário, que cada um tem o seu devido papel, o seu espaço, desde que Montesquieu já antevia esse equilíbrio dos poderes de uma democracia moderna, você teria que ter essa perspectiva de maior equilíbrio. Então, nós não podemos entregar a gestão de um país com uma Constituição tão boa como a Constituição brasileira,
com uma política nacional do meio ambiente estruturada, exemplo para o mundo todo, não é? Porque você tem um setor que toma conta do legislativo e com uma visão retrógrada e ainda desenvolvimentista na linha predatória de ocupação do território, como acontece na Amazônia, né? Então, aí nós temos que ter essa convicção. A gente tem o Executivo hoje e a gente tem o Supremo fez o seu papel na questão dos retrocessos na gestão de Bolsonaro. Você teve um Supremo que agiu bem. Então, essa retomada hoje dos poderes constituídos para que você tenha um modelo de governança efetivo, é preciso se pensar no maior empenho do Executivo e no maior empenho do Judiciário, se você tem o desequilíbrio no Legislativo, né? Você tem que compensar esse jogo de força. Agora, o que a Regina disse é verdade absoluta. Você tem hoje... A impressão que eu tenho, Regina, quando eu abro as redes de discussão, é que abriram a tampa do baú, né? Porque está todo mundo postando tudo, né? E você tem uma efervescência na base social, na base dos movimentos ambientais, e isso é muito bom, né? Porque isso tem que ser canalizado para essa transformação, esse equilíbrio necessário, né? Então, como o legislativo é um setor que trabalha sempre olhando para o voto, né? Eu acho que essa efervescência da sociedade brasileira pode nos ajudar muito a lentamente balizar o legislativo para que ele passe a tomar medidas mais adequadas à modernidade, né? E à própria realidade constitucional do Brasil, né? E eu quero até mencionar aqui a presença também do Cláudio de Mauro, e ele traz a importante decisão do presidente Lula ao vetar os artigos da lei que desconstruiria o Ministério do Meio Ambiente, como foi mencionado. E aí, essa luta que é necessária, estamos trazendo dentro dessa transição ecológica permanente a fala da importância da participação política, da participação social, né, desse entendimento aí em temas como esse, para a gente poder fazer o enfrentamento. Douglas, meu amigo, eu passo a palavra a você para poder também trazer suas considerações para o debate aí com o Carlos Bocuí, por favor. O Paulo, eu fui prejudicado aqui porque derrubou o sistema e eu fiquei aqui atrás de uma solução. Tive que mudar de lugar, reiniciar um outro computador, enfim, acabei perdendo a exposição, né, do Carlos Bocuí. De qualquer maneira, eu tinha me preparado para fazer uma pergunta para o Carlos sobre a capacidade do atual governo enfrentar alguns desafios que são muito dramáticos, né, para a sociedade hoje. Então, eu queria começar pelo modelo de desenvolvimento. A gente vê que uma das alavancas para esse modelo que foi apresentado foi a retomada do carro popular, né? E isso, se tem alguma virtude, né, em termos de reaquecimento da economia, sinaliza para um modelo que pode estar aí resvalando num certo anacronismo, quando a gente poderia ter outras medidas de desenvolvimento envolvendo já a pauta da energia limpa. Então, uma outra questão é a da tensão, né, entre a pauta ambiental, nesse modelo de desenvolvimento, com a exploração de petróleo na Amazônia. Então, eu estou pegando aqui dois exemplos, né, que eles podem apresentar algum nível de paradoxo e de disputa dentro do próprio governo, né, porque a pauta ambiental é uma pauta importante e o próprio Lula tomou a decisão de vetar, né, aquela avaria que o Congresso Nacional fez
no Ministério do Ambiente, retirando competências importantes, como a gestão das águas, mas, ao mesmo tempo, esse modelo de desenvolvimento se apresenta como uma imperiosidade. E é exatamente essa discussão que é a discussão de fundo na pauta ambiental, né? Porque, para fazer a discussão de fundo de maneira adequada, há que se ter uma mudança de paradigma também. Então, é nesse ponto que eu gostaria de ouvir o Carlos Bocuí, experiência que ele já tem de militância e contribuição de pesquisa nessa área, sobre a capacidade da sociedade, digo, a sociedade, né, se sensibilizar, né, com essa virada necessária, porque senão a gente vai seguir, né, num modelo que é um modelo que vai também protelando, né, e, de certa maneira, aumentando, né, esse prejuízo em favor de todos nós, não é só da questão ambiental isolada, né, do resto. E, por último, eu queria ilustrar esses exemplos que eu dei com nessa dinâmica do paradoxo. Eu falo aqui de Santos, viu, Carlos? Na litoral paulista, e onde está o porto mais importante do nosso país. Movimenta aqui 30% da balança comercial. Mas as intervenções ambientais que estão sendo feitas aqui são historicamente trágicas. E a última que se tentou foi de instalar no canal do estuário, onde fica, né, o cais do porto, um navio gasômetro que ia fornecer, né, gás para São Paulo através de dutos, né, atravessando a Mata Atlântica. E essa coisa andou bastante no governo passado e recentemente, ontem, né, o Lula, numa live, se manifestou sobre esse assunto, reprovando absolutamente essa ideia em defesa da questão ambiental. Então, ao mesmo tempo em que nós temos projetos dessa natureza, nós temos a necessidade dentro do governo de fazer essa defesa. E aí eu coloquei esse quadro aqui, aparentemente paradoxal, mas é um paradoxo por nós conhecido, para que você fizesse uma avaliação dessa circunstância já no governo atual. Douglas, você foi muito feliz porque você trouxe o business as usual, os negócios como sempre foram, carro para todo mundo, petróleo à vontade, né? E isso foi o que provocou o antropoceno, né? A queima de gás, né? Gás não é natural, gás ele contém metano. Metano é um problema para a atmosfera, né? Essa história de dizer que o gás natural é inofensivo é uma balela, né? Você precisa de energia realmente limpa. Então, quando o governo sinaliza para o carro popular, para um incremento do transporte individual, do ponto de vista das metrópoles, nós estamos sufocados, né? Porque a gente já não tem nem espaço e nem ar com qualidade para respirar por conta de ozônio, por conta de material particulado, essa questão que a gente já conhece de poluição atmosférica. Por outro lado, petróleo na Amazônia, da região estuarina, do maior estuário do mundo, com o maior número de manguezais do Brasil, né, que são os berçários de peixes, e com um sistema de ondas que, em caso de vazamento, primeiro você não teria como socorrer um vazamento de grande profundidade, como aconteceu nos Estados Unidos, na questão da Deep Horizon, que era da British Petroleum, né? Uma vez que vazou, para tamponar aquilo seria um problema complicadíssimo. Então, o petróleo explorado em profundidade, ele tem que ser explorado em alternativas locacionais que não sejam tão preocupantes como uma região como a Foz do Amazonas, né? Então, eu vejo essas questões, tanto a questão do carro popular, o incremento ao automóvel individual, assim como a retirada do petróleo na Amazônia, como elementos do antropoceno, né?
Nós ainda estamos perseguindo os negócios como sempre foram, business as usual. E aí, eu sempre comento, eu escrevi sobre isso num livro chamado A Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores. O governo e os poderes econômicos são como uma hidra de duas cabeças. Porque o governo, ele quer empregabilidade, ele quer estimular a economia, ele quer promover, ao final do seu governo, o PIB, dizer, olha, eu gerei tanto de PIB para o país, né? Por outro lado, a economia, ela quer a lucratividade, quer o aumento do ganho. Então, há uma coalizão quase que imediata entre o interesse econômico e o governo de plantão. Isso é fato conhecido. Eu fui membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente por 10 anos. Eu via isso acontecer, quase todas as pautas que envolviam setores industriais, você tinha o mesmo fenômeno, o avanço do setor econômico, e o governo secundava como se fosse a mesma força. Então, essa quebra, né, de um paradigma para um paradigma de sustentabilidade implica numa transformação da economia. Então, aí que vem o grande dilema, Douglas, que é o que a gente faz com esse dragão, né? A economia é um dragão, ele tem que ser domado, né? Ele tem que mudar, você tem que transformar a economia para um olhar de sustentabilidade, novas matrizes, novos negócios. Quer dizer, nada de errado que uma empresa procure lucro, né? Mas que ela tenha, essencialmente, à frente, como bússola, a linha da sustentabilidade, que seria a bússola do futuro que a gente espera que tenha. A grande missão do governo Lula é promover um modelo que faça essa transição, né? Talvez o governo Lula esteja pensando, eu atinjo um pouco de governabilidade, equilibro um pouco a economia, aí avanço, é isso que ele está pensando, não é? Ou ele realmente vai ser o que ele está sinalizando, né? E aí eu acho que é contraprodutivo você caminhar contra a sustentabilidade. Eu acho que tem que fazer o discurso da sustentabilidade, tem que ter as ações voltadas à sustentabilidade, tem que ter uma sintonia com a questão global, né? Para que o Brasil não seja mais uma dessas potências que estão aí no futuro, fazendo o mesmo, provocando um prejuízo enorme planetário, que vai ter um custo para a humanidade que, na verdade, a gente não consegue pagar porque é dano moral. Você chega a um ponto de perdas ambientais e de perda de vidas humanas em termos de vulnerabilidade que não tem mais dinheiro que pague isso. Então, gerar riqueza é gerar sustentabilidade, né? Gerar futuro é realmente o objetivo da economia. Então, tudo que vem sendo sinalizado nesse sentido, petróleo na foz do Amazonas, é a velha fórmula de você levar o mundo a uma situação irreversível. Chega, né? Petróleo é embaixo do solo. Tem que pensar que essa é a saída definitiva. Não é o petróleo que vai financiar a transição, isso é uma balela. O petróleo ele vai complicar as coisas e aí a transição vai ser muito mais cara no futuro. E o governo que está aí agora, ele não pode resolver os problemas dele políticos agora e jogar a conta para o decênio que vem. Porque esse decênio nosso agora é o decênio decisivo. Na verdade, nós temos pouquíssimo tempo para fazer a transição necessária para a sustentabilidade, principalmente com relação aos combustíveis fósseis. Se você pegar a conferência de Bonn, que ocorreu agora, encerrou dia 15 na Alemanha, nem a agenda de discussão se conseguiu claramente discutir, né? Então, as delegações vão para a conferência, para a COP28 de Dubai,
que será regida por um líder petroleiro de uma empresa estatal de petróleo, né, que terá uma grande influência, uma grande força nas decisões, porque o país anfitrião, ele acaba sendo influente no encaminhamento e na tomada de decisões, e o mundo está perdendo essa oportunidade tanto de avançar nessas situações, porque você tem esses países que têm o seu modelo baseado na velha fórmula do business as usual, dos negócios como sempre foram. Então, essa transformação é necessária. O Brasil, ele tem que tomar consciência do que ele é, do seu DNA, do seu perfil ambiental, da riqueza da bioeconomia, da sua riqueza natural, né? E se o Brasil começar a perseguir os velhos caminhos dos negócios como sempre foram, a economia acabará englobando o próprio governo, e o governo se unirá à economia como uma hidra de duas cabeças, e nós vamos continuar sem uma solução. E o Brasil, nesse processo, ele tem uma grande missão, que é a missão dos países emergentes. O Brasil tem toda a condição política, hoje, com o governo Lula, de liderar uma transição dos países em desenvolvimento dentro dessa perspectiva global das mudanças climáticas. Então, nós não podemos perder esse marco da história. Por isso, o discurso deve ser correto, os princípios devem ser corretos, né? Então, vamos voltar às questões de essência, à sustentabilidade nos seus valores de essência. Eu acho que essa é a grande missão do atual governo do Brasil. Eu quero aproveitar, eu vou passar a palavra para você, Regina, só lembrando que amanhã o presidente Lula tem um encontro com o Papa Francisco, e eu faço parte também da Economia de Francisco e Clara, que é um movimento de jovens que acontece não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e digo que aqui no Brasil, essa nova economia, essa mobilização é desses jovens que até de 35 anos buscam esse resultado, e teve a maior repercussão no país que teve, foi exatamente o Brasil. Então, a gente fica com essa expectativa, Carlos Bocuí, de que esses jovens, esse engajamento dessa nova mentalidade, né, quebre esses paradigmas de antigamente, aí desse século XX, para que a gente possa passar para o século XXI. Por favor, Regina, passa você a palavra aí para poder fazer também a sua avaliação aí com a conversa com o Carlos, por favor. Muito obrigada. Carlos, eu queria te fazer uma pergunta a partir dessas suas reflexões, dessas mudanças paradigmáticas que a gente tem que lidar, partindo de um referencial. O referencial que eu quero partir é o seguinte, é que para a gente poder atingir essa maturidade de nos tornarmos um Estado democrático e ecológico, porque eu acho que essa é uma meta, a construção de um Estado democrático, ecológico. Então, isso pressupõe uma convergência de atores da sociedade, governo, sociedade civil, terceiro setor, para uma governança que corrobore com essas mudanças que são necessárias. Trabalhar mudança paradigmática significa trabalhar mudanças referenciais, algumas até estruturantes, de padrões e de comportamentos anteriores. Então, é muito importante que haja um respaldo, um apoio da sociedade para o Estado, para que ele possa dar esse salto qualitativo. Então, assim, eu vejo que há um movimento importante acontecendo agora no governo Lula, que é o seguinte, é uma iniciativa no sentido de trazer a pauta ambiental como um tema transversal, porque o governo, na campanha, o Lula assumiu o compromisso de que a questão da emergência climática não é mais mudanças climáticas, da emergência climática seria uma pauta. E essa pauta, hoje, é uma pauta transversal em todos os ministérios.
Então, a minha questão, que eu gostaria de trazer, assim, de perguntar para você, como é que você percebe que nós podemos efetivar de uma forma a enraizar essa cultura da pauta ambiental nos diferentes ministérios? Que instâncias a gente precisaria trazer para que, de repente, o Ministério da Indústria dialogasse nessa pauta, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, ou seja, que a pauta ambiental seja efetivamente um tema transversal, que promova relações dialógicas para uma governança para um Estado democrático e ecológico. E aí eu queria assim, pegar apenas como um exemplo a questão da água. Você participou comigo também da Conferência Mundial da Água, e lá a gente viu, né, os 5 continentes, cada comunidade trazendo a sua problemática da água, e nós aqui temos um plano espetacular, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, não é? Então, assim, nós temos instâncias que a gente precisa fortalecer e fortalecer o próprio plano de recursos hídricos, né? E a água é um tema de sobrevivência. A gente estava falando no início, sustentabilidade e sobrevivência, eu trago água, sobrevivência, né? E esse tema água dialoga com saúde, com educação, com indústria, com cidades, com tudo. Então, assim, eu gostaria de te ouvir, como é que você percebe essa dinâmica de governança para trazer essa pauta integradora? Bom, Regina, muito boa a sua reflexão. Eu acho que a transformação da humanidade ela se dá na medida que você tem uma revisão do conhecimento humano sob o novo paradigma da sustentabilidade. Então, cada área de conhecimento está passando por um processo de reestruturação onde os valores estão mudando. Se você pegar, vamos falar de matérias disciplinares, história, você olha para o passado com o mesmo olhar sobre a ação dos bandeirantes, sobre o extermínio dos povos indígenas, como você olhava no século passado? Não. Hoje a visão é uma visão mais humanística, é uma visão mais próxima da realidade, do respeito às populações originárias, não é? Quando você fala de geografia, você também traça os rios como elementos a serem colocados em linha reta para você liberar espaço de várzea para construir em várzea. Não. Hoje, a visão da engenharia não admite mais isso. Você tem soluções baseadas muito na natureza, no respeito ao ambiente. Então, seja qual for a área do conhecimento humano que você abordar hoje, você fizer uma comparação como ela era abordada em 1950, o ano que eu nasci, no século passado, as coisas mudaram completamente. Então, essa revisão do conhecimento humano sob o paradigma da sustentabilidade é o elemento de transformação. Se eu pensar em ministérios que exercem ministério sobre uma determinada área, eu vou ter a mesma concepção. Ele se transforma no seu tratamento para aquelas questões, a forma como ele encara o mundo e a forma como ele passa a agir. Essa transformação paradigmática, ela necessita de temas geradores, né? Quando eu falo de água, a Gina citou muito bem o exemplo da água, a água é um elemento de integração fantástico de políticas setoriais, seja política urbana, de saúde, de ambiente, enfim, o que você puder pensar, a água ela consegue perpassar. Então, ela é um tema gerador que pode ser o amálgama necessário para muitas ações setoriais para que você possibilite essa transição. E um outro ponto é a capacidade do governo de, além de utilizar-se de temas geradores, ele ter a capacidade de se dedicar à transformação das consciências dos formadores de opinião. Eu vou dar um exemplo. Em São Paulo, decidiu-se pela despoluição do rio Tietê. Foi-se buscar dinheiro no exterior e o rio Tietê começou a ser despoluído. Construíram
grandes estações de tratamento, não descentralizaram, parte do Rio ficou despoluído, parte da região metropolitana de São Paulo não conseguia chegar os esgotos lá para tratamento, a região do ABC, posteriormente a região de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, não tinha concluído, então faltou um elemento de integração que poderia ter abreviado muito recurso financeiro e poderia ter obtido resultado, e hoje nós teríamos um Tietê, pelo menos, com a finalidade social de paisagem, né? Coisa que ele ainda, infelizmente, não tem. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, na despoluição do Tâmisa. O ministro do Meio Ambiente da Inglaterra, à época, ele tomou 1000 cafés da manhã com todos os setoriais responsáveis, de diferentes setoriais, diferentes regiões, para conseguir colocar em pé o projeto de despoluição do Tâmisa. Então, a costura política ela foi tão bem elaborada que, quando o projeto entrou em ação, ele teve sucesso, né? Depois de 300 anos de luta, porque nem o pessoal do parlamento aguentava mais o mau cheiro, né? Mas deu resultado. Então, o elemento que foi realmente transformador foi o amálgama da capacidade política de integração, né? Essa questão, Regina, quando a gente fala de intersetorialidade, não basta criar a intersetorialidade, você tem que azeitar a intersetorialidade, tem que fazer com que ela funcione, de fato, de forma temática, né? Se nós pegarmos aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, você tem uma estratificação de todas as agendas ambientais que podem ser aplicadas a todas as áreas do conhecimento e áreas de atuação. Então, planificar políticas públicas intersetoriais, multissetoriais, é o grande desafio. Essa engenharia, né, política é o que está faltando hoje, né? E por que falta? Porque nós temos ainda ministérios como feudos, diferentes partidos, né? Você tem uma dificuldade muito grande quando você fala tecnicamente ou fala filosoficamente e quando você trata do mundo político. O mundo político depende do acerto, depende do acordo. Então, essa capacidade de nós colocarmos à frente a ética, né? A ética à frente da política, o paradigma à frente da transformação necessária, é o que fará com que a gente tenha uma governança bem-sucedida. E aí eu volto a afirmar que nenhuma governança será bem-sucedida, nem ambiental ou não, se ela não contar com a maravilhosa Constituição que nós temos, com a Política Nacional do Meio Ambiente já estruturada, está lá, ela é perfeita. Pega os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem tudo. Não precisa inventar a roda. É só dar materialidade ao que nós temos. Olha para as nossas universidades, a capacidade de ciência que a gente tem, a capacidade pensante do Brasil. É maravilhosa, né? A vice-presidente da minha entidade, a professora Yara Schaffer-Novelli, é uma pessoa que domina a questão de manguezais. Eu converso sempre com a professora Yara sobre o papel da ciência, da transformação da sociedade, e eu fico cada vez mais convencido que nós temos que conseguir esse amálgama entre a área do direito, aquilo que já está estabelecido em termos de normativa, de legislação, a área científica e uma articulação e uma participação social muito efetiva, né? Esse tripé é transformador. E aí, o que se espera desse governo é que ele realmente não só faça o discurso da participação social, mas que ele implemente a participação dentro de cada ministério, né? Que você tenha uma abertura para ouvir a sociedade. O acordo de Escazú, que agora pretende ser trabalhado no Brasil, vai virar realidade, ele diz uma coisa muito simples, que não há possibilidade de governança se você não tem uma capacidade de dotar o sistema de governo como um sistema de transparência e plena participação social. A plena participação social garante o controle social.
é a força motriz permanente que mantém o governo no seu dever de ofício. A participação social, o controle social, ela é o sangue que corre nas veias do governo. Se você não tiver, não é possível. Para que ela funcione, tem que ter transparência total. Né? Então, essa engenharia para um grande sistema de governo que seja democrático, que seja tenha os contornos, né, do século XXI, com aquilo que a gente adquiriu já de conhecimento, de experiências de bem-sucedidas de gestão, o Brasil poderia desenvolver tremendamente isso, porque ele tem esses elementos que eu acabei de citar. Ele tem ciência, ele tem Constituição, é uma república democrática, ecológica, ela é de direito, né? E, por outro lado, você tem uma plena participação social, ou seja, você tem uma democracia real, ecológica. Agora, a construção desse processo cabe principalmente ao governo. O governo é que tem essa capacidade, que tem o cofre, o dinheiro nas mãos, que tem a abertura para estabelecer essas políticas dentro do seu poder discricionário. Então, eu sempre digo, o governo federal do Brasil, ele ainda não descobriu a capacidade que ele tem com o poder discricionário, que foi muito mal utilizado no passado por outros governos, mas funciona, né? A capacidade discricionária do governo permite uma ação extraordinária de articulação dos órgãos que seriam interessantes para essa transformação. E eu quero passar, antes de passar para o Douglas, fazer um comentário. Esse sistema de crenças que você traz aí, né, Carlos? A gente não quer impor um sistema de crenças para ninguém, mas o nosso foco na criação da editoria ambiental é exatamente trazer essa reflexão para que as pessoas se encontrem diante desse desafio que está aí. O desafio da água é um ótimo exemplo para isso. Eu trago aqui, inclusive, um comentário do Ronaldo, né, que deixa um pouco a questão central do debate que a gente está falando aqui. Transição energética é uma quimera, substituição do petróleo como fonte primária de energia para sustentar as demandas de consumo da sociedade ocidental. E ele coloca como impossível isso aí e até menciona mais ainda, né? Salvar as riquezas minerais, biológicas, genéticas, agrícolas da Amazônia para quem? Né? Água para quem? Petróleo para quem? Para eles ou para nós? Então, a percepção que existe ainda na sociedade é que a economia, né, essa economia que você tanto mencionou, ainda é muito distante de quem faz o planejamento estratégico, de quem faz esse sistema de governança da população de modo geral. Pelo menos é o que me parece aqui no comentário do Ronaldo. Douglas, eu passo a palavra aí para você também, para depois o Carlos Bocuí fazer o comentário dele. Por favor. Não, ouvindo o Carlos falar, e particularmente a abordagem que ele faz, muito consistente, do antropoceno, me ocorre aqui uma questão que eu vou localizar talvez uma dimensão pedagógica. Eu vou me explicar aqui por quê. Porque a sociedade, vou usar o nome aqui, a propósito dessa dimensão pedagógica, uma sociedade pós-industrial, ela está tendo que fazer uma revisão de vários conceitos que eram cânones. E não tem jeito. E essa não é uma questão apenas acadêmica, isso é uma questão de sobrevivência. Cito aqui o exemplo da diversidade étnico-racial, né, e que impõe hoje uma total reconsideração das próprias bases do que foi o capitalismo nesses séculos em que ele se instalou aqui na América, né, em todo o continente americano, através do tráfico, né, de seres humanos e do genocídio de outros seres humanos, né, para estabelecer entre nós uma falsa, e aí a gente tem que passar todo esse período histórico para ver essa falsidade, uma falsa concepção, né,
universal, né, do que seriam as ciências, quando a gente vai descobrindo tragicamente que essa concepção que se passou como universal é apenas uma concepção eurocêntrica. E aí não é apenas uma descoberta, uma redescoberta de conceitos, é de processos que são processos de morte. Na filosofia, há consideração, já um conceito seríssimo, né, da necropolítica, né, que pode ser alargado quando a gente considera também a questão ambiental, né? Essa necropolítica, ela acaba comprometendo toda a nossa relação conosco. Paulo, acho que o nosso amigo caiu. Vamos ver se ele aguarda aqui, ele está trazendo aí essa reflexão sobre a necropolítica e esse embate aí histórico, né, Carlos? Eu acho que também já ficou claro um pouco a linha do raciocínio. Eu passo aqui a palavra para você fazer aí essa reflexão e qualquer coisa ele voltando também, ele complementa, mas já passo aí a palavra. Olha aqui, ele já está voltando, vamos ver se eu consigo trazê-lo já para a tela para que ele complemente aqui o raciocínio. Vamos lá. Gente, pronto, Douglas. Está dificílimo aqui hoje. Eu sou um sobrevivente, tem uma guerrilha aqui. Mas eu ia complementar, Carlos, dizendo o seguinte, da abrangência da consideração que você fez, quando você falou do antropoceno, e de como isso já é um fenômeno global, né, em termos de pensamento, em termos de postura. E quando a gente luta e elege um governo, como foi no caso recente aqui do governo Lula, essa pauta ela ocupa uma posição central. Ela não dá para você contemporizar com ela, porque contemporizar com ela é letal, né? A gente já viu o que aconteceu no passado recente. As instituições são capturadas para se transformar em arma contra a democracia, contra a ecologia e na questão racial também. Então, eu queria apenas, né, a partir das considerações que você fez, ressaltar esse aspecto, sabe, Carlos? Você vem falando nisso, você falou recentemente sobre transversalidade e você ressaltou, né, nessa sua intervenção que isso é um fenômeno histórico já muito longevo, mas que ele vinha assumindo ressignificações, né, no contexto político, geopolítico, etc. Então, apenas ressaltar que essa sua intervenção e contribuição ela é uma atualização da pauta também, né? E necessária, a gente tem que prestar atenção, porque, repetindo, né, ela ocupa uma centralidade na política como um todo, não é só na caixinha ambiental, né, mas na política como um todo. Bom, eu queria responder ao Douglas dizendo o seguinte, que não existe uma divisão entre o que é a cultura da civilização e a questão política atual, né? Nós temos um processo de crescimento civilizatório, de ganho de consciência. Vamos pegar lá da origem do direito, da filosofia do direito, depois a Renascença, os momentos de crescimento, que foram os momentos de crescimento civilizatório, como foi o final do século XX. Foi um grande período de crescimento civilizatório, porque os paradigmas ambientais foram internalizados pela sociedade, pelas constituições dos países, né? Virou direito internacional. Então, nós estamos nesse contínuo processo de sacralização daquilo que é fundamental para a sociedade. E aí o Douglas coloca a questão racial, a questão do escravagismo. Aquilo hoje é um direito humano fundamental, sacralizado, assim como a área de ambiental, ela defende direitos humanos fundamentais que não podem ser negociados. Eles estão acima
de qualquer outro valor econômico. É como você diz, quanto vale uma vida? Uma vida, ela, se perdida, ela pode ser contabilizada. Você pode dizer, ó, indenização pela morte de um funcionário ou de alguém, o valor é tanto. E aí você usa uma série de critérios para chegar a esse número, né? Mas, na verdade, o dano é moral, porque nada substitui uma vida, né? Então, essa percepção, Douglas, daquilo que é essencial, daquilo que é essência, e como isso está internalizado numa ordem de valores do direito da República do Brasil, né, na área ambiental, na área de direitos humanos, essas questões, elas já estão sacralizadas e nós já temos essa eu diria, essa base de valores que nos permite caminhar para além disso, né? Eu sinto que hoje o grande problema que a humanidade está com maior dificuldade é como fazer os acordos internacionais diante do potencial humano devastador, de forma que os 196 países, de uma forma democrática, acatem as medidas que são necessárias. Nós não estamos conseguindo fazer esse nivelamento da consciência humana global, tá? Para nos livrar de determinados problemas, como o do aquecimento global. E aí, todas essas forças econômicas, dos business as usual, como a gente já sabe, as empresas de petróleo querem continuar a extrair petróleo, a produzir. Então, esse grande conflito que é gerado entre o conhecimento, a ciência e os interesses da economia, que passam a ser o grande paradigma a ser solucionado. Como é que a gente resolve isso? E aí a questão é a Nações Unidas que vai resolver isso, né? Nações Unidas que foi criada como um organismo para resolver a questão da paz global, lá nos idos de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse era o objetivo, né? Ela conseguirá, esse grande organismo internacional conseguirá fazer essa transição, né? Ela conseguirá criar meios para que isso aconteça. O que me preocupa muito hoje é essa falta de sintonia e a demanda geopolítica individual, doméstica, dos países, apesar do direito internacional, apesar dos tratados internacionais, no sentido de você conseguir uma transformação de comportamento das nações frente aos problemas que nós estamos enfrentando, né? Essa imaturidade me parece ser o elemento central hoje de discussão, né? E ela vai demandar uma questão que, para nós brasileiros, é muito clara, essa transformação nacional, né? O Brasil tem que passar por essa transformação nacional para que o Brasil seja esse porta-voz, né, na América do Sul, assim como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia. Todo mundo tem que estar alinhado na perspectiva do que é sustentabilidade e do que é realmente importante para a sociedade humana. E se não houver esse grande acordo, nós vamos estar fadados a uma situação de adaptação às mudanças climáticas. E aí é uma conta alta, né? Porque o mar vai subir. No estado de São Paulo, toda aquela região portuária, Santos, vai ser invadida pelo oceano. A gente fala aí em 50, 100 anos. Gente, não é nada. Isso não é nada de tempo. É o tempo da nossa vida. É muito rápido para uma sociedade, né? Então, nós estamos falando de ameaças que elas vão colocar em jogo a vida das pessoas no futuro, né? Milhões de pessoas. Então, bilhões, eu diria. Então, essa grande dificuldade, que é a dificuldade do antropoceno, é que nós temos que nos concentrar hoje fazendo pressão nas conferências do clima e fazendo pressão nos nossos países para que eles cumpram o seu papel, tá? E essa transformação, aí a gente vai longe nessa conversa, porque tem que transformar cada um de nós, né? Antigamente, nos Estados Unidos, tinha uma revista que chamava People.
povo, né? Depois saiu outra chamada We, nós, né? Depois, ultimamente, saiu uma revista chamada Self, eu. Então, a lógica, né, da civilização, muitas vezes, ela caminha nessa perspectiva de um individualismo que não cabe mais, né? E o mercado de consumo, o desejo exacerbado pelo celular, pelo automóvel, essas coisas da sociedade de consumo, elas acabam provocando uma distração, na verdade. Eu entendo isso como processo de embriagamento, né? Que a gente não consegue ver os grandes problemas, e isso impede essa transformação necessária, né? Então, como trabalhar essa base, né, culturalmente, para você ter uma perspectiva não individualista mais, né? E quando você fala em visão antropocêntrica, né, é visão não biocêntrica, porque biocêntrica você respeita o todo. Como fazer essa transformação, né? Desde da questão escolar, da família, de um Estado, de um país, e depois transportando isso para a questão planetária, né? É a paz, né? Isso é realmente a paz. Agora, vai demorar um bocado de tempo e vai demorar um bocado de esforço da nossa parte também. Muito bom. Eu quero passar aqui para as nossas considerações finais também, e também aproveitar para deixar o convite da próxima semana, quando nós vamos receber aqui o Alberto Acosta no nossa transmissão de toda terça-feira da nossa editoria ambiental, Alberto Acosta. Então, 27 de julho, que é na próxima terça, 18 horas, com o tema do Pacto Ecossocial e Intercultural da América Latina e a transição ecológica. Você também mencionou há pouco, Carlos, sobre a questão da construção desses povos, desse integração desses povos da América Latina. Não é possível que a gente passe por esse período de transição ecológica sem entender esse período de encorpar, né, de crescer, de ter essa força, essa vibração dentro dessa comunhão que nós precisamos fazer. Regina, eu passo já as considerações, eu vou inverter. Primeiramente, eu vou passar para o Douglas e vou terminar com o lado feminino aqui da nossa Mãe Terra. Por favor, Douglas, para as suas considerações aí, para o nosso agradecimento com o Carlos Bocuí, por favor. Minhas considerações são de agradecimento pela abrangente avaliação que o Carlos fez, né? E atualíssima também, né? Porque aponta aí os desafios. Então, sucintamente é isso que eu quero dizer, né? Agradecer a você, Carlos, pela contribuição que você dá aqui para a nossa editoria ambiental. Obrigado. Legal. Regina, querida, é contigo sempre uma voz feminina dentre esses homens todos aqui. Por favor, você está aí procurando algo, pelo que eu estou observando. Seu áudio, por favor. Querido, o seu áudio aqui eu não consigo abrir porque ele não me dá aqui essa opção. Pronto. Por favor. Eu estou procurando uma poesia que eu queria compartilhar com vocês. Está aqui. Carlos, olha, eu quero agradecer muito a sua presença, gratidão. Acho que você trouxe pontos importantíssimos. E esse é o propósito dessa editoria, né, gente? Não é chegar em algum lugar, é fortalecer a consciência de que nós estamos em processo e que cada um de nós, com a sua expertise, a sua inteligência, seu conhecimento, é uma peça fundamental. Cada um de nós é fundamental nessa reconstrução que a gente precisa nesse momento, né? Então, gratidão, você foi brilhante. Muito obrigada. Obrigado. Quero agradecer também muito, Douglas, sempre trazendo reflexões fortes, importantíssimas, e você, Paulo. E o poema que eu trago é da Cecília Meirelles. É um poema que dialoga com a cultura de paz numa perspectiva ecocêntrica, né? É numa perspectiva de que as vozes que precisam ser ouvidas nesse momento de transição ecológica não são apenas as vozes humanas.
A cultura de paz pressupõe um equilíbrio dinâmico e sistêmico entre todos os filhos e filhas da Terra. Afinal, somos todos a grande família humana, não é? Então, o poema da nossa querida Cecília diz assim: tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Eu quero agradecer e deixar que o mistério seja essa revelação divina também, na fé, na crença de cada um, independente da fé que cada um promulga. Eu quero agradecer imensamente a todos que nos assistiram. Obrigado, Carlos, por essa sua contribuição imensa. Desejar que a ciência passe a fazer parte, né, do nosso conhecimento, que a humanidade leve em consideração que a gente tem uma luta muito significativa para travar diante da mentira, da desinformação, até da ofensa, né, que a gente vê, às vezes, numa briga diante do que a gente assiste da violência, né, numa escola. Imagine você acreditar que você manda o seu filho para uma escola e num piscar de olhos, de repente, essa pessoa não está mais aqui entre nós. Mas é exatamente dessa paz que a gente luta e faz todo sentido para que a gente esteja aqui em comunhão na nossa editoria ambiental. Eu quero imensamente deixar esse abraço carinhoso ao Douglas, à Regina, minha companheira querida, né, e a você, Carlos, pela sua contribuição aqui no nosso canal Resistentes. O nosso muito obrigado e até nosso próximo encontro. Por favor, Carlos, deixo aqui aberto também para a sua palavra final. Olha, essa questão que a gente trata, ela é tão complexa e, ao mesmo tempo, ela é tão simples, né? Porque ela reside na capacidade de ver o outro, né? De você deixar de ser você mesmo e compreender o outro, de uma nação deixar de ser ela mesma e compreender os motivos da outra nação, né? Esse sempre foi o grande desafio da humanidade, né? E hoje nós temos esse desafio que de sublimar aquilo que é de mais nobre do ser humano, que é a visão além da sua própria espécie, né? Como a Regina colocou muito bem, é você saber que fazemos parte de um grande ecossistema global, né? Onde todos têm o seu papel, todos são importantes, todos têm a sua função. Esse nível de consciência, de respeito, né, com o próximo, é o que Juárez, presidente do México, dizia, né, que a paz é o respeito ao direito dos outros, né? Eu acho que aí a gente atinge esse estágio tão importante de consciência. Obrigado pela oportunidade. Adorei o programa. Ótimo. Que bom. Seja sempre bem-vindo. Nós, então, toda terça-feira, às 18 horas, na semana que vem, com Antônia Costa, para trazer a questão da transição ecológica na América Latina e a questão intercultural. Todos convidados e até nosso próximo encontro. Um abraço a cada um de vocês e muito obrigado. Valeu. Tchau, um abraço.